Pela segunda vez, Uberlândia recebe o ENCOB, Encontro Nacional dos Comitês de Bacias Hidrográficas. É a 11ª edição do encontro, que é realizado pelo Fórum Nacional dos Comitês de Bacias Hidrográficas em parceria com o governo do estado de Minas Gerais, pelo Sistema também Estadual de Meio Ambiente e Recursos Hídricos. Na hora de lavar a louça, torneira aberta, só de forma bem controlada. Na casa de Leandra, o uso da água é racional. Tem que estar controlando, porque a água é uma riqueza bem maior que Deus deixou e a gente tem que estar preocupado, tem que estar conscientizando, porque futuramente pode não ter, a gente não pode contar mais de repente com essa riqueza que Deus deixou. Então tem que ter consciência. A ideia é tornar a regra um comportamento natural. Por isso, o filho Caio é orientado desde pequeno. Quando eu tomar banho, ela fala para desligar o chuveiro, me ensaboar, depois ligar de novo. E na hora de escovar os dentes? Molhar a escova, desligar a torneira e escovar o dente, depois abrir, fechar de novo. É o que dizem os estudiosos. Se não houver uso consciente, este é um risco. A água que sai da torneira, limpa, potável, vem dos rios que abastecem os municípios. Um tesouro compartilhado com todos, conscientes ou não, sobre a preservação. Esta semana, Uberlândia recebe o Encontro Nacional dos Comitês de Bacias Hidrográficas. O Brasil conta hoje com 168 comitês, 36 em Minas, um para cada bacia. Para o representante da bacia hidrográfica do Rio Araguari, este é o momento de organizar mais comitês em todo o país. O próprio Sistema Nacional prevê que o comitê seja a primeira instância para arbitrar os conflitos pelo uso da água. E cada vez mais esse recurso que vai sendo demandado e a disponibilidade, quer dizer, vai diminuindo, então você cria uma situação em que nem sempre vai haver água para todos os objetivos pretendidos. Então instaura-se uma situação de conflito. E esse conflito é o comitê que discute, que aponta soluções, chama os envolvidos. É a segunda vez que o estado recebe o Encontro Nacional. Só a bacia do Rio Araguari abrange 20 municípios. O comitê já montou o plano diretor que também prevê a cobrança pelo uso da água às indústrias e produtores rurais a partir do ano que vem. Há um privilégio no estado porque dos 36 previstos, 36 já estão constituídos. Embora haja diferenças no grau de organização desses comitês, pelo menos a etapa de constituição nós já superamos. De acordo com especialistas, a metade dos municípios brasileiros não tem coleta e sequer tratamento de esgoto. Tudo que é produzido vai para os rios. Uberlândia tem uma estação de tratamento, mas as ligações clandestinas tomam conta da tubulação que deveria ser apenas para a captação da água da chuva. O esgoto segue direto para o rio Uberabinha. São 10.000 litros por hora. O cálculo é deste ambientalista. Nós percebemos que a água é essencial, é vital para a nossa sobrevivência. Nós conseguimos sobreviver até 45, 50 dias sem alimentos e não passamos de 5 dias sem água. E a contaminação que nós estamos causando nas águas, elas vão se estender talvez por gerações. Então nós temos que finalmente assumirmos esse compromisso de cuidarmos melhor dos recursos hídricos, que são essenciais para a nossa vida atual, mas são mais essenciais ainda para todas as futuras gerações. E esta é apenas uma rede de esgoto na área urbana de Uberlândia. No Brasil, quantos litros e mais litros de esgoto poluem os rios? As pessoas às vezes passam na ponte, jogam de longe mesmo, às vezes com preguiça de chegar em casa, jogar o lixo, às vezes está no carro, né? Já pega e já joga no rio. Olha para você ver, é uma coisa absurda. Dá dó? Olhando, dá muita dó para você ver. A gente olhando aqui, ó, as tartaruguinhas, é uma judiação, né? Eu acho que é uma coisa absurda. E só a gente para estar olhando assim, para sair andando e olhando, que a gente vê o quanto que as pessoas judiam da natureza mesmo, né? Não tem jeito. A Alessandra e a família tiraram um domingo para curtir bem pertinho do rio. Dona Marli, que mora a 800 metros do Uberabinha, ainda se surpreende com o movimento da água e a beleza da fauna. Eu nunca tinha descido aqui, assim, e aproximar, pôr o pé na água, nunca. Dado o tempo que eu estou morando aqui, ó, já tem 1 ano, quase 2 anos, nunca tinha descido aqui para ver de perto, é muito gostoso. Mas o que esperar deste encontro que começa hoje em Uberlândia? O nosso convidado é o coordenador do Fórum Nacional do Comitê de Bacias Hidrográficas, Lupércio Ziroldo Antônio. Bem, Lupércio, então o encontro começa hoje no Centro de Convenções de Uberlândia. O que esperar na prática deste encontro, deste fórum? Água é fator de desenvolvimento, mas água também é fator de qualidade de vida. Sim. E no Brasil que nós vivemos, nós entendemos que é um grande paradoxo. Nós temos
muita água, somos uma potência hídrica perante o mundo. No entanto, em muitas situações, cuidamos demais mal da nossa água. Os comitês de bacia, então, que são colegiados formados por todos os segmentos da sociedade, fazem as discussões dentro da sua bacia hidrográfica de tal maneira a induzir, fomentar e apontar soluções de disciplina para esse uso. Então, esses comitês têm esse caráter de indicar as políticas públicas que devem ser implementadas numa determinada região, de tal maneira a preservar e cuidar das nossas águas. Vimos aí um exemplo de falta de conscientização, que é o mais grave de tudo isso, né, Lupécio? O tema do encontro de vocês é compartilhando as águas, compromissos e responsabilidades. Essa palavra responsabilidade está difícil das pessoas detectarem o que é isso. Entenderem, né, que é o papel de cada um. Exatamente. Como nós temos vários entes no nosso sistema de recursos hídricos, nós temos que, de tal maneira, dividir as responsabilidades para que cada poder público, cada entidade ambientalista, cada poder municipal, cada comitê de bacia, cada associação de classe possa se envolver de uma maneira e assumir algum tipo de responsabilidade dentro daquela que é a sua bacia, o teu território. Porque assim fazendo, integrando essas ideias e essas ações, nós teremos aí os nossos rios recuperados. Antes que seja tarde. Antes que seja tarde. Bom, e o encontro vai até o dia 13 de novembro no Centro de Convenções de Uberlândia. Nós conversamos com Lupécio Zerodo Antônio. Lupécio, muito obrigada pela presença aqui no MGTV Primeira Edição. Nós que agradecemos. Obrigado, Lupécio. Até sexta-feira, Uberlândia cediu o Encontro Nacional dos Comitês de Bacias. Hoje estava programado um encontro entre prefeitos. Segundo a organização, representantes dos 5.000 municípios brasileiros foram convidados, mas o que seria uma oportunidade para discutir a gestão de recursos hídricos acabou com a sala vazia. Nenhum convidado compareceu. Desde cedo, participantes de vários municípios foram para diferentes salas. Simultaneamente, 8 minicursos. Entre eles, Fundamentos da Hidrogeologia, que visa estudar as águas subterrâneas, abordando as condições de ocorrências dos aquíferos, e Gestão de Recursos Hídricos, sobre a situação de uso da água no Brasil e no mundo. Esses encontros nacionais são oportunidades para que as pessoas adquirem um pouco mais de conhecimento técnico, né? Sempre associado no encontro tem uma atividade paralela, os minicursos, visitas técnicas, e são oportunidades realmente únicas para que a gente possa aprofundar na questão dos recursos hídricos com palestras e cursos oferecidos por especialistas da área. É a segunda vez que Minas recebe o Encontro Nacional dos Comitês de Bacias. Até sexta-feira, as discussões sobre o uso consciente da água, a responsabilidade de cada um, estarão em foco na cidade. O coordenador do Fórum Mineiro de Comitês explica que a Lei Federal de 98, que trata dos recursos hídricos, foi um passo importante, mas precisa ser adaptada para cada região do país. Ela tem um problema sério, porque ela é única para o Brasil todo e as regiões são muito diferentes. Então, essa legislação, a 9433, que é a lei federal, ela deve ser adaptada para cada região. O Nordeste é um problema. O Nordeste é administrar o rio sem água. É muito complicado, né? E já em Minas Gerais nós temos bastante água. A Amazônia já administra água demais. Além dos minicursos, a expectativa dos organizadores era para o encontro dos prefeitos, no debate sobre a gestão dos recursos hídricos. O Brasil tem mais de 5.000 municípios, todos foram convidados. Este espaço aqui foi reservado a princípio para o encontro dos administradores municipais. Já se sabia que a maioria não poderia vir, por isso a organização pensou num lugar menor. O problema é que ninguém veio. Nós tentamos fazer essa reunião, não temos um número suficiente. Ontem nós tivemos a participação de vários prefeitos na abertura, mas precisamos trazer os prefeitos para que eles troquem essas ideias, troquem experiências e a gestão seja feita com a participação da prefeitura, não apenas no comitê, porque o comitê ele tem um segmento que é do poder público estadual e municipal. E nesse poder público, algumas prefeituras participam. O que nós queremos é que todas as prefeituras da bacia estejam engajadas na gestão de recursos hídricos. Então, nós tivemos aqui um exemplo, mas eu tenho certeza que vai ser superado. Era para a discussão ser das 9 ao meio-dia.
3 horas de debates que terminaram no silêncio da sala vazia. É frustrante que num evento desse você não conte com aqueles que você esperava ter para poder discutir uma agenda, mas naturalmente esse aqui não é o centro do mundo, né? Há outros fóruns em que essa questão vem sendo discutida e o Brasil tem saído na frente na questão de se posicionar sobre recursos hídricos. Eu diria que nós estamos avançando. E a urna do MGTV está no Encontro Nacional de Comitês de Bacias Hidrográficas. O que deveria ser feito para garantir água com qualidade para as futuras gerações? Vamos ao vivo ao Centro de Convenções, onde está a repórter Fernanda Vieira. Boa tarde, Fernanda. Boa tarde, Alex. A urna chegou aqui por volta das 8 horas da manhã. Mais de 70 pessoas participaram. Neste momento, a grande maioria está nos minicursos. Mas quem participou, quem votou, respondia as seguintes questões. Se tem comitê na cidade, qual a maior dificuldade para o trabalho destes comitês, quanto do orçamento é destinado para o saneamento e meio ambiente e também qual é o maior desafio para a implantação da gestão ambiental no município. Claro que essas perguntas foram direcionadas para todos os participantes, mas principalmente para prefeitos, secretários, que colocam a mão na massa, literalmente, né, que recebem a verba para distribuir aos municípios e, como nós vimos na reportagem anterior, eles não vieram. Então, a votação termina agora e no segunda edição, quem estiver em casa vai saber o que levou mais votos, qual é a principal posição que eles têm, o que falta nos municípios, as dificuldades e o que precisa ser feito para controlar o uso desses recursos hídricos, a água que é tão importante para a vida de cada um de nós. Renata. Obrigada, Fernanda. E o desperdício de água é o tema da enquete desta semana do MGTV. Os detalhes com a Palmira Ribeiro. Uberlândia recebe pela segunda vez o Encontro Nacional dos Comitês de Bacias Hidrográficas. Atualmente no país existem 168 comitês. A partir do ano que vem, produtores e indústrias poderão ser cobrados pelo uso da água. Tudo para tentar preservar esse bem que pode vir a faltar no mundo. E o MGTV quer saber: o que você faz para tentar evitar o desperdício de água? Controla o tempo no banho e a água gasta em casa. Reaproveita a água em alguns casos, como após a lavagem da roupa. Não se preocupa com isso ainda. Entre no nosso portal megaminas.com, dê o seu voto e o resultado você confere aqui no MGTV na próxima sexta-feira. A atuação de uma frente fria deixa o tempo instável. Definir a responsabilidade dos estados sobre o futuro da água no país. O Pacto Federativo foi o assunto discutido hoje em Uberlândia, no Encontro Nacional de Comitês de Bacias Hidrográficas. O nome já dá a dimensão dele. O Rio Grande nasce na Serra da Mantiqueira, em Minas Gerais, e termina em São Paulo. Junto com o Paranaíba, forma o Rio Paraná. São 1.300 quilômetros de extensão, mas apenas 59 navegáveis. Para melhorar a qualidade do rio e explorar as potencialidades dele, está em fase final a criação de um comitê. São órgãos de decisão, normativos, né? Então é como se fosse uma lei. Então, isso aí significa o quê? A sociedade gerenciando os seus próprios recursos. Em Minas Gerais já existem 8 comitês estaduais em funcionamento. O do São Francisco, Paranaíba, Rio Doce, Jequitinhonha, Rio Pardo, Paranaíba do Sul, Piracicaba e Jaguari. Parte do Rio Grande também já é administrado por um comitê. O futuro dos recursos hídricos, não só de Minas Gerais, mas de todo o país, está sendo discutido em Uberlândia durante o 11º Encontro Nacional de Comitês de Bacias Hidrográficas. Uma das principais proposições é a mobilização em torno da criação de um pacto federativo pela preservação das águas. A proposta é do secretário de Estado de Meio Ambiente. Como você tem um Estado federal com rios que atravessam ou fazem fronteira com mais de um estado, 7, como é o caso do São Francisco, você necessariamente tem que fazer um pacto federativo de alocação das águas. Com o pacto federativo, não só a União, mas também estados e municípios teriam autonomia para desenvolver projetos de preservação. Isso é vital e eu acho que está na hora de fazer isso hoje no Brasil, antes que a gente viva no futuro um processo de conflito pelo uso da água. E a urna do MGTV esteve hoje no Encontro Nacional de Comitês de Bacias Hidrográficas. Quem passou pelo Centro de Convenções pôde dar opinião sobre como está o trabalho para garantir água com qualidade para as futuras gerações.
84% dos votantes confirmaram a existência de comitês de bacias nas cidades em que vivem. 34% informaram que a maior dificuldade para o trabalho dos comitês é a falta de interesse público, seguido pela falta de informação com 25% dos votos. 46% informaram que o município em que vivem dedicaram até 10% do orçamento para investimentos em saneamento. 25% informaram que para essas áreas nenhum recurso foi dedicado. Sobre o futuro do trabalho dos comitês, o público informou que o maior desafio é ter o poder público engajado em projetos com 30% dos votos, seguido por convencer quem usa os recursos a economizá-los com 22%. Como você viu, para 34% dos que votaram, a maior dificuldade dos comitês é a falta de interesse público. E parecem estar certos. Entre as atividades previstas para o fórum estava um encontro com administradores municipais hoje pela manhã. Mas nenhum representante dos 5.000 municípios brasileiros convidados apareceu para participar do evento. Já nos minicursos e na conferência sobre o Pacto Federativo pelas Águas, cerca de 1.100 pessoas participaram, entre ambientalistas e representantes do poder público. E veja a seguir. Dizem que as pessoas que não costumam dar valor para o que é de graça, né? Ou muito barato. Por isso, a partir do ano que vem, em Minas Gerais, o uso da água será cobrado. Este é um dos principais temas do Encontro Nacional dos Comitês de Bacias Hidrográficas em Uberlândia. A nossa unidade móvel de jornalismo está no Centro de Convenções. Vamos ao vivo com o repórter Rick Paranhos. Boa tarde, Rick. Como será esta cobrança? Boa tarde, Alex. Essa cobrança será feita para aqueles usuários que façam a captação em rios e lagos de uma quantidade de água, por exemplo, acima de 84.400 litros por dia. Também em nascentes e cisternas, de onde sejam retirados acima de 10.000 litros de água por dia. Ainda em lagos que têm um reservatório de água acima de 5.000 metros cúbicos e também para aqueles que fazem o lançamento de esgoto em rios e córregos. Para falar sobre este assunto, nós vamos conversar agora com a diretora-geral do IGAM, Instituto Mineiro de Gestão das Águas, senhora Cleide Pedrosa. Cleide, a cobrança começa em dezembro deste ano. Agora, quem é que vai fazer essa cobrança e como será feita? Bom, a cobrança aqui no Araguari, ela se inicia no final deste ano. E quem define a cobrança é exatamente o Comitê do Araguari. Então, esse processo já está sendo discutido há muito tempo e a cobrança não é um imposto, é uma taxa. É um valor pactuado entre os segmentos do comitê e nesse segmento nós temos representantes da sociedade civil, dos usuários e do governo, né, dos setores do governo municipal e estadual. E esses valores são amplamente discutidos, inclusive com a comunidade através de consultas públicas, e nós precisamos de vários requisitos e finalmente todos esses requisitos foram cumpridos e se iniciará a cobrança. Bom, a bacia do Rio Araguari fica aqui parte do Triângulo Mineiro e nela está prevista a arrecadação de R$5.400.000. Quem é que vai pagar essa conta? Essa conta será paga pelos grandes usuários. Então nós temos assim, os grandes usuários, o principal é o setor de abastecimento público e esgotamento sanitário, seguido pelo setor da indústria, né, mineração e a irrigação, e alguns usos da agropecuária, né? Sendo que para o setor ligado à produção rural, há um grande desconto nesses valores exatamente para reduzir o repasse desses custos para a produção. A dona de casa que está em casa agora, ela acompanha e quer saber, na conta dela, quanto é que ela vai pagar dessa taxa? Bom, é claro que o setor de saneamento ele vai repassar para a conta, mas isso, pelos estudos, ele representa em torno de 1,26% do valor da cobrança, aproximadamente. Dando um exemplo, por exemplo, uma conta de R$50, ela vai passar a partir da cobrança a R$50,56 aproximadamente. Então esse é o valor. E o mais importante frisar é que esse valor da cobrança, ele vai ser 7,5% dele vai para o custeio da agência que vai operacionalizar isso, para o comitê de bacia. Mas os outros 92,5% voltam para a bacia de onde se originou, de acordo com as prioridades estabelecidas pelo plano de bacia, pelo comitê, exatamente para melhorar a quantidade e a qualidade da água na região. Ok, muito obrigado. Renata?
Minas Gerais ainda está longe de se tornar um exemplo quando o assunto é saneamento básico. Para se ter uma ideia, apenas 28% da população do estado tem esgoto tratado. Mas algumas cidades já conseguiram mudar esta realidade. 420 litros. Esta é a quantidade de esgoto produzida em Uberaba por segundo. Até o ano passado, apenas 2% eram tratados. Mas este ano, a nova estação foi instalada, tratando 76% do que é produzido. Nós estamos trabalhando e dando um salto de 2% de esgoto tratado para atingir a marca de 98% de esgoto tratado. Isso, sem dúvida nenhuma, é uma marca de cidade de países de primeiro mundo. Mas nem todos os municípios de Minas são um exemplo como Uberaba. Em Indianópolis, o esgoto da cidade inteira chega sem tratamento na represa de Miranda. Em 2008, o município adquiriu uma área de 10 mil metros quadrados para construir a estação de tratamento, mas, segundo o prefeito, depende de recursos estaduais e federais. É um projeto muito caro, né? Um projeto que hoje fica em torno de 2 milhões a 2,5 milhões de investimento. E eu tenho certeza que se for para a gente executar esse projeto com recurso do município, nós vamos comprometer o dia a dia da nossa prefeitura, que é a saúde e a educação. A falta de tratamento é uma realidade em grande parte dos municípios mineiros. Um levantamento do Conselho Nacional da Associação Brasileira de Engenharia Sanitária mostra que apenas 28% da população no estado tem esgoto tratado. Em 2002, eram apenas 3%. A meta para 2019 é atingir os 85%. Por enquanto, cerca de 35 municípios estão em processo de adaptação. Temos que preservar a água, recuperar a qualidade da água e tê-la em disponibilidade. E o esgoto não tratado é um dos piores problemas que nós temos com as nossas águas. Saneamento básico é um dos assuntos discutidos no Encontro Nacional de Comitês de Bacias Hidrográficas. Apesar de toda a movimentação dos municípios, esta engenheira destaca que vai demorar até que os rios sejam despoluídos. Para ele voltar a ter oxigênio, voltar a ter a fauna, a flora, ele leva de 5 a 15 anos, 5 sendo otimista demais. A enquete do MGTV desta semana perguntou: o que você faz para tentar evitar o desperdício de água? Os internautas acessaram o portal Mega Minas e votaram. Confira o resultado. 52% das pessoas disseram controlar o tempo no banho e a água gasta em casa. 34% se preocupam em reaproveitar a água em alguns casos, como após a lavagem de roupa. E para 14%, ainda não existe a preocupação com o desperdício de água. Na região do Triângulo Mineiro existem centenas de lavouras irrigadas. São produtores que possuem a outorga, uma autorização para a utilização da água de rios e represas para a produção durante o período de entre-safra. A partir do ano que vem, o uso dessa água pela agricultura será cobrado, de acordo com uma lei federal. A cobrança será feita ao produtor rural que consumir mais de 86,4 mil litros por dia. Vale apenas para a água utilizada na irrigação das lavouras. Pequenas captações para uso doméstico, por exemplo, estarão isentas. Edmilson administra uma fazenda no município de Indianópolis. Na propriedade existem 8 pivôs de irrigação. Cada hectare consome, em média, 400 mil litros de água por hora. Ele ainda não sabe o quanto vai ter de pagar, mas espera que o dinheiro arrecadado seja investido na conservação de nascentes e rios. Se voltar para o produtor para tentar recuperar alguma coisa, né, uma mata auxiliar, alguma coisa, será bem-vindo, né? A cobrança pelo uso da água foi um dos temas discutidos no Encontro Nacional de Comitês de Bacias Hidrográficas em Uberlândia. Para a diretora-geral do IGAM, Instituto Mineiro de Gestão das Águas, a cobrança não pode ser considerada um imposto. A cobrança é um valor pactuado pelos vários segmentos que compõem o Comitê de Bacia. E o seu objetivo é exatamente mostrar o valor econômico da água, né, em todos os setores, e também promover o uso racional. A cobrança visa, inclusive, primeiro, dar uma medida para que o consumidor tenha uma ideia de quanto ele gasta de água. Segundo, para que ele tenha uma ideia de que isso representa um valor econômico também e que incentive a racionalizar. E terceiro, que possa investir na bacia para melhorar a qualidade e quantidade. É importante ressaltar que para o irrigante, por exemplo, na média que irriga aí
uma irrigação média de 120 milímetros, não é, durante 5 meses, 6 meses, ele não deve pagar mais do que R$ 24 por ano por hectare.